E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Todo mundo, mesmo antes da invenção do primeiro carro, era costume manter-se em um lado da estrada para evitar colisões. Uma clara maioria escolhia o lado direito, e cerca de 34% escolhiam o lado esquerdo. Mais adiante, contaremos a você de onde vem essa diferença e a que ela está relacionada. O que influencia a escolha da direção em diferentes países. Na verdade, a escolha de um ou outro lado da estrada não tem efeito sobre o conforto ao dirigir e o número de acidentes, portanto, só pode ser explicada por tradições históricas. Muitas pessoas tentaram descobrir por que alguns países têm tráfego pela esquerda e propuseram várias teorias. Em primeiro lugar, lembraram-se do Império Romano, onde essa era a ordem de circulação, e sugeriram que, após seu colapso, as antigas províncias continuaram a seguir as regras usuais. No entanto, isso não se aplica a toda a Europa. Na Inglaterra, o tráfego pela esquerda foi estabelecido, e na Franca, o tráfego pela direita. Há também uma teoria de que o trânsito com a mão direita é mais lógico porque a maioria das pessoas é destra, mas alguns países mudaram a ordem do trânsito para prejudicar os outros. Um ótimo exemplo disso são os Estados Unidos, que primeiro seguiram o exemplo do Reino Unido e depois mudaram para as regras adotadas na Franca. E começaram a usar o lado direito da via. Agora, praticamente todas as ex-colônias britânicas praticam o tráfego à esquerda, exceto nos países em que os gigantes da indústria automobilística mundial fornecem maciçamente carros com direção à esquerda, razão pela qual há exceções com o tráfego à direita. Na Rússia, a delimitação dos fluxos em sentido contrário com um ponto de referência à direita foi fixada na época de Elizabeth Petrovna, um pouco antes do que aconteceu na Grã-Bretanha. Não se sabe por que essa escolha foi feita. Principais diferenças entre o tráfego pela direita e pela esquerda. A diferença mais importante é que, no volante à direita, o motorista deve se manter no lado direito da pista, enquanto no volante à esquerda, o motorista deve se manter no lado esquerdo da pista. Os carros são projetados de acordo com isso, o assento do motorista e o volante ficam à esquerda no caso do volante à direita e à direita no caso do volante à esquerda. A alavanca de câmbio, os pedais e outros controles são dispostos na mesma ordem para ambos os tipos de carros. Entretanto, se você mora em um país onde costume dirigir do lado direito, ninguém o proíbe de usar um carro com volante invertido. E preciso alguma habilidade para se acostumar com os controles, mas isso não afeta a qualidade da direção. Lista de países com direção à esquerda. Vamos dar uma olhada mais de perto em quais países têm volante à esquerda e como essa tradição se desenvolveu no mundo. Leia também prós e contras de comprar um carro após um test drive. Países europeus. Na Europa, não há muitos países com volante à esquerda. Esses países incluem Reino Unido, Malta, Irlanda, Chipre. Acredita-se que todos os países adotaram a tradição de manter o lado esquerdo da pista a partir da Grã-Bretanha. Isso foi consagrado em lei desde meados do século XVIII, mas não se sabe por que a Inglaterra achou conveniente usar o tráfego pela esquerda. Além da versão com imitação dos romanos, há uma teoria de que o tráfego rodoviário era regulado pelas mesmas regras do tráfego marítimo. Os navios ingleses se deslocavam uns ao redor dos outros, guiados pela lógica do tráfego pela esquerda. Quanto ao Chipre, ele também foi ocupado por tropas britânicas em meados do século XIX e ficou sob seu domínio por um longo período, mais de 80 anos. E por isso que o Chipre também tem tráfego pela esquerda, embora Creta e a vizinha Grécia tenham tráfego pela direita. Por alguma razão, nem todos os países da Europa seguiram a Grã-Bretanha, alguns seguiram o exemplo da Franca, que também era uma potência influente na época em que as regras de tráfego rodoviário foram legisladas. Muito provavelmente, isso se deve à política externa ativa daqueles anos, à formação de alianças militares e à redivisão das colônias. Por exemplo,
na Itália não havia uma ordem unificada, cada cidade tinha suas próprias regras de circulação, mas com a entrada na União da Troika, iniciada pela Alemanha, o governo italiano legalizou o tráfego pela direita. Países asiáticos. Há muito mais países com volante à esquerda na Ásia do que na Europa. Isso inclui países como Bangladesh, Índia, Hong Kong, Japão, FDRN, Diveir Raj, Paquistão, Timor-Leste, Sri Lanka, Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia, Brunei Darussalam. Muitos desses países eram colônias e pegaram emprestadas as regras de separação das antigas metrópoles. Os próprios samurais japoneses tomaram a decisão de manter o lado esquerdo da estrada. Eles usavam seu nihonto no lado esquerdo, e uma arma poderia atingir um viajante por descuido, e por isso que o Japão tem tráfego pela esquerda. No Extremo Oriente, devido à sua proximidade com o Japão, há muitos carros com o volante do lado direito, apesar do fato de que na Rússia o trânsito com a mão direita é comum. Algumas cidades russas introduziram o volante à esquerda em determinadas ruas para reduzir a pressão nas estradas. Quanto à Tailândia, ela sempre foi um estado independente, mas ainda assim adotou o volante à esquerda de seus vizinhos. Aparentemente, a migração e o comércio mútuos com os países vizinhos obrigam a adoção de regras uniformes. Leia também como passar pelos policiais mentirosos no carro na RPC, apesar da influência dos países vizinhos e europeus, o tráfego. E orientado para a direita, na China, esse sistema foi estabelecido há muito tempo, eles nem sequer hesitaram sobre qual direção escolher, direita ou esquerda. As estradas vietnamitas surpreendem os viajantes com a possibilidade de dirigir em qualquer direção, por causa disso, não fica claro à primeira vista que tipo de tráfego é aceito no Vietnã, mas e o da direita. O motorista pode dirigir fora de sua faixa, mas é obrigado a deixar passar aqueles que se dirigem a ele. Felizmente, os amplos acostamentos de concreto dão espaço para manobras. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul costumavam usar o lado esquerdo da estrada, mas em meados do século XX mudaram as regras e passaram a trafegar pela direita. A Índia e o Paquistão estiveram sob o domínio britânico por tanto tempo que se acostumaram com o trafego à esquerda e não o mudaram, pois se libertaram do suzerano. Países africanos. O trafego pela esquerda também é comum nos países africanos, principalmente em Quênia, Botsuana, África do Sul, Tanzânia, Lesoto, Ilhas Maurício, Seychelles, Rodésia do Norte e do Sul, Suazilândia, Uganda, Moçambique, Namíbia. Aqui, o dirigir pela esquerda também se desenvolveu sob a influência dos colonizadores britânicos. Países das Américas. Os países das Américas preferem o volante à direita em sua maioria, exceto, o tráfego à esquerda foi legalizado nos Estados Unidos por um tempo, mas depois houve uma luta ativa na América com o governo britânico, apoiado pela França e outras potências. Lafayette, que liderou as forças aliadas, propôs seu próprio sistema de delimitação de tráfego à direita. O Canadá, por outro lado, era uma colônia francesa e inicialmente seguiu a abordagem adotada na metrópole. Oceania. Os seguintes países aderem ao tráfego pela esquerda nessa região: Austrália, Tuvalu, Fiji, Ilhas Line, Sporades e Gilbert. Samoa, Nauru, Tonga, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Melanesia. Desvantagens e vantagens do tráfego pela esquerda. O tráfego pela esquerda não tem nenhuma vantagem ou desvantagem significativa. Elas só são percebidas por aqueles que já viajaram em estradas com o volante à direita. No início, eles se perdem em ambientes desconhecidos, mas depois se acostumam. No início, os projetistas de automóveis posicionavam o volante sem levar em conta a orientação da estrada, mas depois começaram a prestar atenção a isso. Os limpadores de para-brisa também eram posicionados de forma diferente. Para carros com direção à esquerda, eles eram virados para a direita, e para carros com direção à direita, eles eram virados para a esquerda. Agora, a única diferença é a localização do volante e do assento do motorista. E assim concluímos nossa exploração sobre os países que adotam o tráfego pela esquerda nas estradas. Vimos que essa prática é comum em diversas nações, principalmente nas que foram influenciadas pelo Império Britânico.
Entender essas diferenças é fundamental, especialmente para quem planeja viajar ou dirigir em lugares onde essa regra se aplica. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e proporcionado uma nova perspectiva sobre a diversidade das normas de trânsito ao redor do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima!